Presta bastante atenção nisso que eu vou te falar, porque é muito importante. As suas crenças influenciam a sua percepção de mundo, que incentivam os seus comportamentos, que por sua vez definem os seus resultados. Para eu poder te explicar, como as suas crenças influenciam a sua percepção de mundo, que incentivam os seus comportamentos e também definem os seus resultados na vida, afinal de contas, todo mundo quer ser feliz, né? Talvez tenha uma exceção ou outra, mas acredito que você que está vendo esse vídeo aí, você quer se libertar de muitas de suas amarras, procrastinação, autossabotagem e de muitos comportamentos que você já sabe e mesmo querendo está difícil transformá-los, não é mesmo? Bom, eu vou te contar uma experiência, uma pesquisa que fizeram que vai deixar isso muito claro. Essa é uma pesquisa que fizeram na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e consistia no seguinte. Eles pegaram ali estudantes do terceiro ano de diversos cursos diferentes, pegaram alguns estudantes, e isso foi feito com diversos grupos diferentes e o resultado sempre foi o mesmo. Então pegaram um grupo A e um grupo B de estudantes e disseram a eles que eles iam receber um grupo de ratinhos, ratinhos de laboratório, e a tarefa deles era ensinar esses ratinhos a passar por um labirinto e chegar do outro lado e comer o queijinho que estava ali, e vencia a equipe que conseguisse fazer os 5 ratinhos chegarem no outro lado, E eles teriam um período determinado para fazer isso, eles teriam ali alguns dias para ensinar todos esses ratinhos e a equipe vencedora receberia um prêmio X lá, tá? Então, isso foi dito para o grupo A e para o grupo B, e então instruções específicas foram passadas para os grupos de forma separada. Então, para o grupo A, disseram o seguinte: vocês vão receber esse grupo de 5 ratinhos, só que esse é um grupo especial de ratinhos. Esses ratinhos foram modificados geneticamente no laboratório, foi aplicado uma proteína específica no cérebro deles que fez o DNA se movimentar e expressar genes de mais inteligência. É algo, inclusive, que nós testaremos no futuro com seres humanos, E vocês vão fazer parte dessa pesquisa e desse movimento, dessa coisa realmente que pode revolucionar o mundo. E nós percebemos que esses ratinhos que foi aplicado isso e produz essa certa mudança no DNA se tornaram muito mais inteligentes. Esses testes já correram várias vezes e agora nós estamos reunindo pessoas aleatórias para ver se realmente os ratinhos continuam se comportando assim. Mas eu preciso falar para vocês que esses ratinhos aqui, eles são acima da média, Eles são muito mais inteligentes, eles aprendem truques mais fáceis que os outros e vocês vão se surpreender com o que esses ratinhos podem fazer. E já para o grupo B foram dadas outras instruções que seguem. Olha aqui, vocês vão receber um grupo de 5 ratinhos e vai ser um desafio enorme para vocês fazer esse ratinho passar e chegar no queijo ali do outro lado. Porque a gente constatou que esses ratinhos, eles aprendiam de uma forma mais deficiente que os outros. E nós percebemos que havia uma mutação genética no gene, no DNA, e que isso atrapalhava muito o aprendizado. Então a gente conseguiu separar esses ratinhos e realmente fazer eles comer o queijo ali do outro lado vai ser um desafio muito grande, mas vocês estão fazendo parte de uma pesquisa muito maior do que isso, porque nós vamos começar a entender por que certos seres humanos são mais inteligentes que os outros. Então, boa sorte para vocês, porque esses ratinhos aqui realmente são muito difíceis de serem ensinados e de aprenderem alguma coisa. Então você já começa a perceber que as instruções foram dadas aí de forma bem diferentes para esse grupo A, para o grupo B. O que você não sabe ainda é que esses ratinhos foram escolhidos aleatoriamente numa ninhada. Não tinha ratinho mais inteligente, não tinha ratinho menos inteligente ou mais burro, tá? E eles filmaram as duas equipes treinando esses ratinhos. E veja só o que aconteceu. Eles tinham alguns dias para fazer isso e eles tinham um período para treinar ali, que era estipulado de umas 3, 4 horas, nesses 3 dias que eles tinham que treinar os ratinhos. Então o que foi constatado? A equipe B, e tudo isso foi filmado, foi catalogado, tá? A equipe B, que recebeu os ratinhos menos inteligentes, eles se desanimavam mais rápido. Eles tinham as 3 horas ali para ensinar todos os dias, aquelas horas, e eles ficavam até menos do que o horário estipulado.
Eles não comemoravam quando o ratinho conseguia chegar no queijo. Eles se conversavam muito e é notória a expressão facial deles, o desânimo que tomou conta deles, como se já fosse uma tarefa impossível de ser realizada. Eles não tinham incentivo e motivação assim muito abaixo da média. Já aqueles que receberam os ratinhos inteligentes, o grupo A, percebeu-se o seguinte, olha só que diferença. Eles ficavam o tempo todo sorrindo, né? Eles estavam muito animados para ver esses ratinhos que eram os mais inteligentes. Eles comemoravam cada curvinha que o ratinho fazia no laboratório. Eles ficavam planejando maneiras diferentes de ensinar os ratinhos. Eles ficavam além do horário estipulado, diferente da equipe B, que ficava até menos do horário. Eles chegaram a ficar 1 hora a mais do horário estipulado para treinar esses ratinhos. E eles comemoravam muito e a cabeça não parava de pensar em maneiras diferentes que eles iriam ensinar esses ratinhos. Claro que você já sabe o resultado, os ratinhos da equipe A foram os vencedores e curiosamente alguns ratinhos da equipe B, porque tudo isso foi filmado, né, tinham até um desempenho no início melhor do que os ratinhos da equipe A, só que a percepção, né, do time B influenciou aqueles comportamentos deles de uma forma diferente que incentivou o comportamento da equipe A e é claro que definiu os resultados e a equipe A foi a campeã. Você consegue entender a profundidade dessa história, não é verdade? Porque realmente as nossas crenças influenciam a nossa percepção de mundo, que incentivam os nossos comportamentos e, por consequência, definem os nossos resultados. Eu vou te contar uma história aqui para a gente se aprofundar nesse aprendizado, para que você realmente possa transferir isso para a sua vida e conquistar resultados diferentes na sua vida, que eu acredito que é isso que você quer, não é mesmo? Então, olha só, essa semana eu estava atendendo uma cliente e eu me lembro da primeira sessão que eu tive com ela. É até um atendimento por Skype e esse atendimento foi o seguinte, no início das nossas sessões, ela só percebia que haviam muitos comportamentos disfuncionais nela, muita procrastinação, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia os resultados, ela estava muito desanimada, em outras palavras, assim, clinicamente, ela estava aí já com uma depressão de leve a moderada. Conversando um pouco mais com essa pessoa, ficou muito claro que ela aprendeu a ser forte na vida cedo demais e ela estava muito cansada ali de ser forte e ela não podia imaginar que questões emocionais, que questões inconscientes poderiam estar atrapalhando ela, porque ela dizia, tudo na minha vida foi muito bom, eu tive muito amor, eu tive isso, eu tive aquilo. Em algum momento a gente descobriu um detalhe, né? Ela tinha sido doada aí pela mãe, adotada pela madrinha e pelo padrinho, enfim. Mas ela não conseguia acessar isso, ela não conseguia perceber isso e como isso influenciava na vida dela, porque na cabeça dela era a única coisa que podia talvez estar influenciando isso. Mas ela já tinha me ouvido falar em alguns vídeos sobre esse tal de inconsciente e então ela resolveu me procurar. A propósito, esse termo inconsciente, em pouco tempo eu acredito que ele vai sair de moda, né? Porque inconsciente ainda continua muito vinculado e associado aos conceitos freudianos, que foi quem popularizou o termo, né? O inconsciente. Mas realmente hoje nós temos uma visão muito diferente sobre o que é esse inconsciente e a neurociência já comprovou que ele é 95% do que nós somos e atua 95% do tempo, né, em um adulto de mais de 30 anos. Então você já pode começar a imaginar, né, a força que o inconsciente tem em nós. E inconsciente significa que você não tem a consciência do que está acontecendo lá, você só vê os resultados de forma consciente, como aquela pessoa, né? Os resultados não eram o que ela queria e os comportamentos ali estavam disfuncionais em relação à vida e já estava começando a experimentar alguns sintomas, né? A propósito, a melhor nomenclatura talvez para o inconsciente seja implícito, toda a comunicação implícita que nós trazemos conosco. Então, já na primeira sessão, eu comecei a trabalhar
com essa mulher e a gente começou uma conversa assim de uma forma bastante diferente, com algumas técnicas ali sendo aplicadas, e já nessa primeira sessão ela acessou coisas ali, por exemplo, emoções que ela não estava conseguindo explicar, mas que algo estava começando a se expressar dentro dela, e de repente ela começou a ter insights, imagens da primeira infância lá, até os 3 anos de idade, e veio muita emoção e o corpo dela reagiu bastante. Claro que voltou dessa sessão, né? Voltou desse estado de transe no qual ela estava, e a propósito, você não precisa ir para Nárnia nem para Marte, tá? Você está consciente do que está acontecendo, porque é disso que se trata. É trazer o material inconsciente, transformá-lo de inconsciente para consciente e a gente poder processar tudo isso. Ela ficou bastante assustada, nossa, eu não imaginava que isso estava dentro de mim, e foi uma pessoa assim que foi muito fácil acessar isso, né? Cada um tem o seu tempo para a gente acessar esse material. E esses dias atrás, eu já estou aí na minha 6ª, 7ª sessão com essa pessoa, e cada vez mais a gente vai se aprofundando. E curiosamente, nessas últimas sessões, não só as emoções, mas muitas histórias estão começando a fazer sentido dentro dela, né? Ela começou a perceber muitas emoções que definiram crenças ali já na primeira infância, né? Percepções muito incorretas, e o corpo expressava muitas emoções, tanto que em uma de nossas sessões ela ia viajar depois, encontrar com amigos depois dessa sessão, mas aquilo mexeu tanto com ela que ela acabou até cancelando a viagem de ir, porque ela realmente precisava de tempo para continuar processando tudo aquilo que a gente havia tocado, né? O que não foi uma surpresa para mim nessa última sessão, ela começou a ter percepções muito profundas, né, do que aconteceu lá nessa fase da infância. E quando ela voltou, embora as emoções fossem muito reais, embora ela declarasse, ela entendesse algumas coisas, uma parte dela sabia, por exemplo, por que é que a mãe dela tinha doado ela para os padrinhos, para a madrinha e para o padrinho. Só que essa parte emocional, vamos dizer, essa parte mais infantil dela, ou inconsciente, ainda estava indignada, né, procurando um porquê a mãe tinha feito isso, e doía muito dentro dela essa percepção. Então quando ela voltou, ela até disse assim, nossa, né, parece até que eu fico imaginando essas coisas, será que não é minha cabeça criando tudo isso? E eu até tive o meu tempo para poder explicar para ela que aquelas emoções surgiram de dentro dela, que ninguém implantou um chip ali, e que a história dela começou a fazer sentido segundo palavras dela mesmo, mas que era normal no início a gente ter esse tipo de pensamento, e que em algum momento ela podia abandonar esse pensamento, porque o corpo tem um verdadômetro lá dentro, e aquilo veio de dentro dela, ninguém sugestionou ela, né? Então realmente ela começou a entender partes da história, e quando eu disse isso ela se emocionou novamente, né, e percebeu que era bastante verdade, só que até um certo medo do que ela havia tocado, porque conscientemente ela havia percebido uma coisa, ela tinha um certo tipo de percepção, mas inconscientemente ela tinha uma outra percepção em relação ao mundo. E quando a gente começa a entender que o inconsciente é 95% do que nós somos, é melhor a gente começar a trabalhar essa percepção inconsciente. E eu disse para ela, agora a gente está começando a trazer esse material inconsciente para a consciência, e agora você tem escolhas, né? Trazer esse material não é significado de mudança, mas sim de escolhas. O caminho antigo sempre vai estar ali disponível, e agora, em vez de somente essa rota, você tem uma nova rota para seguir. Isso depende da sua escolha, e é claro que as próximas sessões vão seguir nessa direção, ajudando ela a elaborar para ir nessa direção, porque nós estamos começando a compreender esse implícito dentro dela, o que realmente está acontecendo. Tive que explicar para ela que muitas vezes somente a força de vontade, você ter consciência que você tem capacidade, mas não conseguir fazer, existem muitos padrões inconscientes aí que podem realmente nos emperrar e nos bloquear, porque nos traz uma percepção de mundo diferente do que nós acreditamos aqui, né, no consciente. Então realmente quando a gente fala de crenças, existe aquelas crenças que você tem consciência, aquelas que você quer acreditar sobre o mundo, e aquelas que são semiconscientes, que você tem uma ideia que você tenha, e aquelas que são completamente inconscientes, que na maioria das vezes são as crenças que
influenciam, né, que direcionam a sua percepção de mundo e incentivam o seu comportamento e, claro, os seus resultados que você está tendo na vida. Então você começou a entender a importância de tudo isso. Muitas pessoas me perguntam, Manuel, como transformar as nossas crenças? Não é uma técnica que vai transformar a sua crença, né? A propósito, técnicas têm o seu lugar, mas existe todo um processo que a gente começa a investigar, começa a trazer para a consciência, que é o primeiro passo, essas crenças que estão bloqueando você, essas crenças que estão trazendo essa visão de mundo distorcida para você. Tem algumas crenças que inclusive você tem consciência delas e você as reforça o tempo todo, por exemplo, homem não presta. Isso é algo que eu costumo ouvir constantemente dentro do meu trabalho, mulheres que chegam e falam que homens não prestam, não quer relacionamento. Então, inclusive, de forma racional e consciente, é muito conhecido e declarado, claro, que essa crença define a percepção sobre essas mulheres em relação aos homens no mundo, não é verdade? Ou o relacionamento é muito difícil, o relacionamento é complicado, então traz essa percepção em relação ali aos relacionamentos, que vai incentivar os comportamentos dessa pessoa quando ela estiver em um relacionamento ou prestes a entrar, de formas diferentes. Você entendeu a história do ratinho? É o que você acredita, os ratinhos lá eram os mesmos, mas o comportamento, ele foi muito diferente baseado no que aquela pessoa começou a receber de informação e acreditar sobre aqueles ratinhos. Não tinha ratinho mais inteligente, nem ratinho menos inteligente. Eram somente ratinhos. Então vamos supor assim, eu peguei esse exemplo da mulher que homem não presta. Uma mulher que acredite que relacionamentos são frutíferos, que se pode construir relacionamentos saudáveis, que tem sim a sua complexidade, mas ela está muito disposta a isso, ela não pensa só em transformar a outra pessoa, ela procura crescer e evoluir pessoalmente, sabendo que isso vai definir muito da conexão que ela vai ter, né? A culpa não está sempre no outro. E uma outra pessoa que já entra num relacionamento com o pé atrás, porque foi traída 2 vezes, né? Porque passou experiências e constatou mais as suas crenças, que viu os pais brigarem, que viu os avós, aí a avó ser abandonada pelo avô, e que viu no noticiário, viu a amiga, e as constatações foram aumentando mais de que homem não presta. Essas 2 pessoas vão iniciar um novo relacionamento da mesma forma? E se a gente pegasse, né, sobre a sua percepção, por exemplo, sobre o mundo dos negócios? Então, eu estou trazendo aqui para você, acredito que você tenha percebido a importância de você conhecer essas crenças inconscientes, né, que foram definidas pelas experiências que você passou na vida, desde o útero da sua mãe, o que você carrega de forma inconsciente e implícita dos seus antepassados, que influenciam o seu comportamento hoje, que influenciam, que incentivam o seu comportamento e, é claro, que definem os resultados que você está tendo na vida, certo? Eu costumo usar uma frase que é assim: o mundo, a vida, é um termômetro das minhas crenças. O que está acontecendo na minha vida? Porque muitas delas eu não tenho a consciência. Claro que eu já transformei muitas crenças e minha vida foi de um ponto e está em outro completamente diferente agora, né? Hoje eu prospero de uma forma que eu não prosperava na minha vida há 10, 15 anos atrás. Hoje eu tenho tipos de relacionamento que eu não tinha lá atrás. Hoje eu me relaciono com a vida, com o mundo de uma forma completamente diferente. O mundo mudou? Claro que não, mas as minhas percepções mudaram na medida que eu fui tendo consciência dessas crenças que incentivaram comportamentos diferentes e que estão definindo resultados diferentes da minha vida. Então é muito legal a gente dar uma olhadinha ao redor da vida, ver o que é que está acontecendo. Está mais fácil a se relacionar com as pessoas, as histórias continuam se repetindo dentro de você. O que está acontecendo? Você vem prosperando, os problemas com o seu chefe ou no emprego são os mesmos, nos relacionamentos você já está calejada e não quer mais nem entrar em um relacionamento, já está perdendo as esperanças, né? Quando você já não acredita mais em alguma coisa, como é que é? Ou você acredita, mas está cansado de fazer e não ter resultado. Existem crenças que estão aí definindo algo diferente dentro de você, que estão incentivando comportamentos diferentes. E é claro que se suas crenças puxam você para trás, elas têm uma percepção incorreta e incompleta sobre a vida,
que pode não ser tão assertiva assim, os seus resultados vão ser diferentes por mais que você se esforce. Não se trata de força de vontade. Dedicação, fazer, você sempre vai ter que fazer. Só que se suas crenças não estiverem alinhadas com os seus objetivos, ou em outras palavras, se as suas metas, as suas realizações não estiverem conectadas ao seu eu verdadeiro, ao seu implícito, ao seu inconsciente, né, provavelmente você não vai realizá-las, e quando realiza, isso continua deixando um vazio dentro de você. Porque as pessoas me perguntam, né, como transformar essas crenças? O primeiro passo é a gente descobrir, não é uma técnica que vai fazer, como eu estava falando ali atrás, você descobrir, mas são movimentos, são experiências dentro do processo terapêutico. Um dos objetivos é esse, né, desse relacionamento terapêutico, a gente conseguir e buscando essas crenças para que a gente primeiro tome consciência delas, para que a gente comece a adicionar novas informações. No workshop Cure a Sua Criança Interior, a gente faz muito isso, porque muitas crenças são definidas no período da infância, reforçadas e construídas ali, né? Percepções que eu ouvi de outras pessoas e que eu fui tirando conclusões sobre o mundo. E hoje, na vida adulta, isso aqui tá aqui, ó, nesse nível inconsciente aqui, no implícito, e o que você pensa e acredita sobre a vida está aqui. Mas, Manuel, eu acredito que vai dar certo, mas não dá certo, né? Então, muitas vezes, você também está, de forma indireta, reforçando tantas vezes. Você se mete em coisas que realmente não vão dar certo, que você está se sentindo cansado de tanto tentar, você está indo por um caminho e você nem sabe que, no fundo, você só está reforçando crenças do tipo, faço e não consigo. Então, esse mundo implícito do inconsciente, né, ele é bem diferente do que você acredita racionalmente, linearmente aqui na sua parte consciente, mas a importância da gente transformar isso. Os ratinhos eram iguais, resultados diferentes, que foram ali, ó, os comportamentos. A equipe A treinou mais do que a equipe B. Eles comemoravam os resultados. Eles se incentivavam, a mente não parava de pensar em soluções para aquilo. E é claro que eles obtiveram resultados diferentes. Na equipe B, às vezes, né, filmando ali, os ratinhos estavam tendo resultados melhores do que da equipe A, só que eles não incentivavam os ratinhos, eles não conversavam, né, entre si, buscando novas estratégias, se desanimavam aos primeiros erros que os ratinhos cometiam ou às dificuldades que eles enfrentavam, eles treinavam menos, não havia essa comemoração. São comportamentos diferentes que definiram resultados diferentes. Com essa história, com tudo isso que eu trouxe para você, claro que você pode se incentivar mais, você pode aprender a comemorar as suas vitórias, pequenas vitórias, não é só a vitória maior que você tem que comemorar. Você pode entender a influência dos seus próprios pensamentos, de como você acredita ou não nas suas metas. Ou você é do tipo de pessoa que, eles não acreditam em mim. Não são eles quem tem que acreditar em você, é você quem tem que acreditar em você. Só que essa história do ratinho nos deixa vazão até assim, por exemplo, para pais, para mães, para professores. Como é que você enxerga os seus filhos? Como é que você enxerga os seus alunos? Como é que você enxerga os seus funcionários? Como é que você enxerga a sua equipe? Como é que você enxerga as pessoas que te rodeiam? Da mesma forma que o grupo do ratinho A são pessoas inteligentes que podem e que você acredita que elas vão fazer, ou do grupo B, que você se desanima, você acha que não tem jeito mesmo, porque as suas percepções de mundo, suas crenças influenciam as suas percepções de mundo, que incentivam os seus comportamentos e definem a sua realidade, definem os seus resultados. Eu costumo dizer que eu não quero converter ninguém, não é esse o meu papel. Converter alguém é algo muito chato, não é verdade? Olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, você tem que fazer assim. Longe disso. Se algo dessa conversa aqui que a gente está tendo ajudou você, pegue isso e utilize da melhor forma na sua vida. Se não serviu, deixa pra lá o que não serviu, tá bom? Porque realmente eu quero agregar novas letras ao seu vocabulário, para que esse alfabeto se expanda e você consiga aí realizar os seus sonhos na vida. Em outras palavras, se tornar tudo aquilo que você
nasceu para ser. Fica aqui o meu convite para você, se você quiser vir participar desse nosso workshop Cure a Sua Criança Interior, tanto como outras experiências intensivas e imersivas, como o treinamento Metamorfose, né, que é essa experiência imersiva, intensiva de 3 dias, onde a gente realmente vai buscar muito a fundo essas questões implícitas do inconsciente para que você possa ter a consciência e novas escolhas na sua vida. E também a vivência pré e perinatal, que muitas das nossas percepções se iniciam ali no período intrauterino. É um dos territórios assim mais frutíferos da gente trabalhar, porque ali se iniciou tudo e é claro que é um processo. Não é uma pílula mágica, tá bom? Eu também ofereço sessões online, via Skype, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo o nosso site, o contato da nossa equipe, caso você queira entrar em contato para começar aí através da nossa metodologia, na verdade uma metodologia minha, baseada em mais de 12 abordagens terapêuticas diferentes, onde eu desenvolvi o meu próprio método aliado à minha intuição de leitura do inconsciente, conduzindo as pessoas de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais leve, para encontrar esse material inconsciente. Eu tenho uma frase, né, que para você se curar, você não precisa sofrer, pode ser leve, por mais difícil que tenha sido a sua história, e existem caminhos pra gente fazer isso, tá ok? Então era isso que eu tinha para compartilhar com você. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui agora mesmo. Deixa o seu like aí se você gostou, compartilhe esse vídeo e se você é inscrito, clique no sininho para você ser notificado de todos os vídeos que nós postamos, assim você não perde nada. Um outro convite aqui para você, eu não sei se você está fazendo parte do nosso curso gratuito, e a proposta vai ficar gratuito por pouco tempo, Descomplique a Sua Vida. São vários vídeos ali que eu gravei com muito carinho, explicando muitas coisas sobre como você voltar para o seu eu verdadeiro, para o seu true self, e realmente poder se tornar tudo que você nasceu para ser. Eu vou encerrando por aqui com as minhas 2 frases prediletas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse. E você já sabe, não é? Te vejo na próxima!